Olá, boa noite. Estamos mais uma vez aqui para propagarmos os nossos estudos da nossa doutrina kardecista. Hoje é dia 15/10/2020, 19h58, daqui a pouquinho já iremos iniciar. Estou apenas aqui para dar a primeira imagem do nosso vídeo, esperando que nós possamos ter uma noite aí gostosa, com bastante esclarecimentos. Já estou ficando meio fora de forma aqui, faz tempo que eu não venho aqui para me apresentar, mas estou vendo aqui já que a Silvani, a Yara, boa noite meninas, tudo bem? Vocês não falham, são pontualíssimas, muito bom. E deve ter mais gente aí chegando, deixa eu ver. Sou Francisco. Passar o link. Yara, você pode passar o link para o grupo, por favor? E vamos lá. Dando mais uns minutinhos até chegarmos aí às 20 horas, para que a gente para que outras pessoas possam compartilhar conosco o nosso querido estudo do capítulo 17, Sede Perfeitos. É um capítulo interessante, como todos o são, mas que vale a pena a gente comentar e dissertar e aprender muito com ele. Eu espero chegar até o final desta apresentação, chegar até lá com bastante esclarecimento, que eu me faça ser esclarecido e que a gente possa dar continuidade nesse trabalho bendito. Lembrando que a gente iniciou esse trabalho num momento difícil, onde nós estávamos ali sem podermos nos encontrarmos, sem poder nos reunirmos. E lá no centro, nossa casa Recomeço, iniciamos com as palestras com a vídeo live. E começamos no início ali bem crítico ainda, sem algumas ferramentas, e hoje a gente já está um pouquinho melhor, transmitindo ao vivo a palestra, e com os nossos assistidos já presentes, com um número reduzido. Porém, às quintas-feiras, como de costume, nós abrimos para as perguntas. Eu vou fazer um breve relato sobre o capítulo 17, tentando fazer o melhor aí para que vocês possam compreender, e inclusive eu, para aplicar no nosso dia a dia, para que a gente possa entender melhor o significado de muitas coisas que ficaram cobertas, ficaram sem uma explicação lógica. E, felizmente, através da nossa doutrina de Allan Kardec, isso nos foi possível desmembrar, foi possível nos aprofundarmos nos ensinamentos de Jesus com a ajuda dos nossos irmãos de luz em espírito, que contribuiu para que nós pudéssemos ter hoje aí esses livros maravilhosos que nos servem de base para o esclarecimento. Então vamos lá, já são 8 horas, 8h02. Vou dar uma boa noite a todos, sejam bem-vindos, que a paz de Jesus esteja conosco, que nós possamos estar todos unidos neste momento, para que a gente interaja, inclusive, que é o principal das lives de quinta-feira, apresentando e explicando, fazendo um resumo do capítulo 17, Sede Perfeitos. Então vamos lá. O que significa, né? Características da perfeição. Estamos lá no capítulo 17, repetindo,
é um capítulo interessante onde Jesus colocou para os apóstolos naquela oportunidade: sede perfeitos, para que nós pudéssemos alcançar o nosso Pai maior. E essa característica da perfeição, muitos naquela oportunidade achavam que a perfeição seria estarmos do lado do Pai, de Jesus, do nosso, né, do Pai Deus. E a interpretação, de acordo com a nossa doutrina, não é bem assim. É óbvio que Jesus, naquela oportunidade, não tinha tantas ferramentas, não tinha ali tantos argumentos para fazer naquela oportunidade, porque estamos lá 2020 anos atrás, não haveria como todos entenderem muitas das palavras, das parábolas de Jesus. Hoje ainda, em 2020, estamos descobrindo muitas coisas que estavam cobertas, não estavam ali, não estão ainda bem claras para todos. E aí o que nós estamos fazendo? Esclarecendo. Então Jesus, para que nós possamos chegar, quase que nós não temos como chegar próximo a Jesus, nós não temos que ser iguais a Jesus. Porque se já pararam para pensar, se nós, na nossa evolução, chegarmos igual a Jesus, igual a Deus, me perdoe, vão existir vários deuses. Né? Todo mundo que evoluir nesta seara, todo mundo vai ser Deus. Então não há como nós chegarmos a ser deuses. Nós vamos sempre ser filhos de Deus, termos a essência de Deus. E quando vamos por dogma que nós costumávamos dizer e costumávamos acreditar que nós somos a imagem de Deus. Nós somos a essência de Deus. A imagem talvez seria muita ambição do nosso planeta ou dos nossos seres humanos. A partir do momento que se nós acreditarmos, e devemos acreditar que nós não estamos sozinhos no universo, onde com certeza existem outros planetas com diferentes tipos de habitantes adequados àquele planeta, então como é que ficariam esses seres que talvez não sejam exatamente como nós somos? Vamos fazer uma breve, só para a gente ter uma ideia lá dos ETs, né? Cabeça grande, olhos grandes, às vezes não tem nem boca. Isso pode acontecer? Sim, pode, lógico, porque cada planeta que o ser humano, que nós criaturas, nós espíritos habitamos, estamos ali adequados ao planeta. Então, se Deus, muitas vezes nós imaginamos e fomos direcionados para dizer aquele senhor de barba branca, com cajado, aquele ser, né, que tínhamos ali na mitologia. Então, muitos fazem a imagem de Deus como esta criatura, a imagem nossa. Então, se nós não podemos, temos que entender. Nesse momento, nós temos que compreender que nós ainda estamos longe disso. Por isso estamos no planeta de provas e expiação. Estamos num planeta onde estamos aprendendo, estamos evoluindo. Chamaria ainda de um planeta hospital. Eu, quando colocava isso lá na nossa casa, que a casa é um hospital, o centro espírita é um hospital, eu diria que o planeta é um hospital e todos nós estamos sendo tratados. Estamos aqui vivenciando, estamos tentando melhorarmos moralmente, espiritualmente, nessa evolução. Então, a nossa figura, pode ser que nós sejamos um risquinho parecido com Deus, um detalhezinho ali parecido com Deus. Então, esses tipos de informação que nós acreditávamos muito, acho que está na hora de nós quebrarmos essas informações e sermos mais realistas. Sabemos aonde nós estamos. Estamos num planeta ainda muito inferior àquele que nós ainda precisamos estar,
buscando a nossa perfeição. E vamos alcançar. E vamos estar em planetas muito mais evoluídos. Mas, retornando, vamos deixar essa questão aí, desses dogmas, e vamos partir aqui para a perfeição. O que Jesus quis dizer, sede perfeitos? O que nós imaginamos uma criatura perfeita? A gente pode elencar aí várias informações, como bondade, uma pessoa humilde, uma pessoa caridosa, uma pessoa que tem ética, uma pessoa estudada, evoluída, enfim. A gente pode elencar aí uma série de atributos a ser perfeitos. Porque ser a perfeição que está nos colocando é para que nós sejamos, dentro da doutrina, dentro daquilo que acreditamos, dentro daquilo que estamos fazendo nesse planeta e vivenciando, nos tornando a cada dia melhores e compreendendo tudo o que está acontecendo conosco, para nós alcançarmos lugares melhores na escala evolutiva. Mais um dogma, quando a gente, me perdoe, hoje eu vou quebrar muitas dos dogmas aqui, viu? Quando a gente costuma dizer, ele morreu, já vai estar do lado do Pai. Caramba, desculpa a expressão, mas se eu aqui nesse planetinha, assim, só porque eu apresentei algumas características de bondade, já vou estar do lado do Pai, meramente é uma expressão para nos confortar. Porque quando nós estamos aprendendo, gente, me perdoe se alguém está chegando na primeira vez, mas esse é o aprendizado. É nós entendermos e deixar e não mais ficarmos na ignorância das informações. Quando a gente diz que morreu e vai estar do lado do Pai, só para os bonzinhos, e os ruinzinhos a gente vai dizer que está do lado do diabo. Quer dizer, não há meio termo aí. Mas o que Jesus quis dizer? Deixa eu só tomar uma água. Senão não vou chegar até o final hoje. Quando Jesus, quando ele colocou essa informação para nós, ser perfeitos para chegarmos próximos, é para nós estarmos nessa escala evolutiva. Então, na primeira desencarne que eu tenho, na primeira, vamos dizer assim, falência que eu tenho aqui, eu já vou estar lá do lado do Pai. Não, eu vou estar a caminho dele. Eu vou estar na escala evolutiva para conseguir estar próximo dele. E o que significa estar próximo dele? É entender a sua grandiosidade. Hoje, nós ainda não conseguimos imaginar a figura, o que seja, é uma luz, é um ser maior, é um gigante. Nós não temos isso. A pessoa, aquele espírito que mais nos se aproximou de nós foi Jesus, com a sua grandeza, com as suas atitudes, e chamamos ele Filho de Deus. Como também nós somos filhos de Deus, mas ele já estava num patamar, ele já estava numa evolução muito maior do que a nossa. E veio para o nosso planeta como governante para ajudar-nos, mostrar-nos o caminho para percorrermos, provavelmente chegarmos próximo de Jesus, nessa escala. Mas chegar próximo de Deus, eu não sei nem como isso pode acontecer, eu não imagino isso. Agora, chegarmos próximo da evolução que Jesus quis nos mostrar, com certeza. Chegarmos perto daquele que nos mostrou toda essa condição de ser perfeitos, com certeza. Porque nós vamos seguir e ele nos deu o caminho de nós alcançarmos esse processo de evolução. Então, deixemos de nos enganarmos. Vamos parar de enganar. Vamos ser realistas de acordo com o que estamos aprendendo. Eu vou desencarnar, se eu tive boas atitudes, como a gente está para ser perfeito, eu vou estar numa condição melhor na espiritualidade. Se eu não for aquela pessoa perfeita que cometeu alguns equívocos, alguns erros, eu vou estar numa condição inferior na espiritualidade.
E o que é ser inferior? É que estar junto com o diabo? Não. É estarmos numa condição onde ainda as questões materiais, os pensamentos negativos, ainda estão dentro da minha moral, da minha consciência. E se eu tiver o contrário disso, eu vou estar mais longe dos sentimentos materiais, das ambições, dos pensamentos negativos, daquilo que nós ainda mantemos aqui na Terra. Somos muito agarrados aos bens materiais. Então, sede perfeitos que Jesus colocou, para que a gente possa entender isso definitivamente, é nós, através da nossa perfeição, através das nossas escalas evolutivas, seremos criaturas perfeitas. Perfeitas o quê? Onde nós chamamos de espíritos puros. Espíritos que no decorrer de milhões e milhões de anos alcançaremos a nossa evolução. E aí a gente vai perguntar, pô, mas quantos milhões eu já estou aqui na Terra? A gente já pode ter vindo de outros planetas, somos criaturas, seres que já talvez vivemos aí há mais de milhões de anos, estamos evoluindo e estamos numa posição hoje ainda bem pequenininha, estamos nos melhorando, estamos atravessando uma fase de aperfeiçoamento. Então, para isso, a gente vai entender a nossa pequenez, como a gente costuma dizer, porque para nós não acharmos que logo de cara, já de uma vez eu já faleci, morri, já estou do lado de Deus ou do lado do diabo. Para, isso não existe. Isso é mera ficção. E nós temos que ser realistas de acordo com os nossos atos, de acordo com aquilo que nós vamos evoluindo, de acordo com aquilo que vamos aprendendo. O aprendizado, conforme a doutrina, ela é importante, porque nos dá um esclarecimento. O que seria o homem de bem? Aí, o homem de bem, a gente pode fazer a mesma coisa, é o amar ao próximo, é o perdoar. Eu vou passar bem resumido, porque só na primeira fase aqui já se passaram 15 minutos. Então, de acordo, seguindo aqui o Evangelho, o homem de bem, ele é aquela criatura que nós estamos procurando ser. O homem de bem é aquela criatura que entende o próximo, que perdoa, que aceita a sua situação aqui nesse momento. E o homem de bem, ele é só espírita? Não. Tem um homem de bem em todos os cantos do planeta. Isso nós não podemos ser também só dizer, nós espíritas, nós da doutrina kardecista somos criaturas do bem. Não, nós não podemos ser tão assim exclusivistas nesse ponto. Muitos de nós temos muitos defeitos, estamos melhorando. Kardecistas, espiritualistas estão aprendendo o que é o certo e o errado. E aí vem a grande desafio nosso, para que lado eu vou. Se eu estou aprendendo, esse é o lado certo, esse é o lado errado, esse é o lado da porta estreita, esse é o lado da porta larga. Para onde eu quero ir? É aí que nós começamos a ter esse crescimento. É aí que nós começamos a nos diferenciar como espíritas. Por quê? Nós entendemos. Agora, o meu livre-arbítrio, eu posso ir para qualquer lado. Eu posso ir para o lado errado também e vou continuar sendo uma criatura de Deus. Um homem, vou continuar sendo uma criatura divina, uma criação do Pai, de Deus. Porém, pode ser que se a minha escolha for para um lado negativo, eu vou demorar mais ainda para chegar nessa condição próxima ali de Deus. Daqui, sabe lá Deus quantos anos a gente vai precisar ainda. Então, o homem de bem, ele já diz tudo, é aquele que são as coisas boas, não vou aqui relacionar, são as pessoas humildes, caridosas, que amam, que perdoam,
que trabalham, que estudam, que tem uma preocupação com as pessoas. É o empresário, é o estudante, é o professor. O professor, abrir aqui hoje só parabenizando a todos os professores, porque eles são criaturas maravilhosas que nos ensinaram, nos ensinam e vão nos ensinar. Né? Benditos sejam todos vocês, professores, porque sem vocês nós não seríamos nada. Então, que a gente nunca esqueça desse mestre, nunca possamos esquecer destas pessoas que se dedicam a nos ensinar. E aí sim, né, cada um no seu quadradinho, dentro daquilo que precisa para ser evolutivo. E a gente, como homens de bem, a gente nunca deve criticar, nunca deve comparar pessoas pelo seu conhecimento, pela sua excelência. A gente tem que sempre ver pessoas, como a gente disse nas outras vezes. Eu vejo Deus na minha frente, uma criação, uma criatura divina. Então, o homem de bem, ele é tudo isso que a gente possa imaginar, que está dentro da nossa concepção de ser pessoas bondosas. Não seremos anjinhos, não queiram vocês achar que se nesta encarnação eu vou ser bonzinho, vocês já vou subir lá. Nananina, não. Nós vamos melhorar, nós vamos diminuir, nós vamos reduzir alguns degraus na nossa escala. Então, nós temos que fazer mais que a obrigação de ser criaturas do bem. Mas nós não vamos pular tão alto. Eu não saio do primário para ir para uma universidade, de um dia para o outro. Eu preciso, aos poucos eu vou evoluindo. E nós aqui, não adianta a gente querer, só que eu estou sendo espírita, que eu estou sendo kardecista, que eu já estou aqui como anjo. Não. Eu sou católico? Não. Nada disso. Nós estamos todos no mesmo movimento, estamos todos dentro de um hospital, sendo tratados, sendo analisados, e esses irmãos de luz estão nos ajudando, estão nos cuidando para a nossa melhora, tá certo? Vai chegar até o momento que nós vamos estar do lado de lá fazendo a mesma coisa, quando estivermos bem, quando nós estivermos um pouco mais conscientes de tudo isso que a gente está falando, pode ser que a gente passe a ser um espírito mais ou menos evoluído, que passa a ajudar aqueles que estão encarnados. E aí vem os bons espíritas. Eu diria, os bons espíritas, os bons católicos, os bons protestantes, os bons evangélicos, os bons todos. É que no nosso evangelho coloca lá o bom espírita. Por que os bons espíritas? Porque são a única... Todos estudam. Todos, eu entendo que o católico estuda a Bíblia, ele se envolve com outros estudos pertinentes à religião, assim como todos os outros. Nós, kardecistas, bons espíritos, vamos dizer assim, os bons espíritas somos, nós entendemos o que está acontecendo, ou estamos iniciando essa condição de entendermos a nossa condição. Então, nós estamos buscando ser bons espíritas. O que é ser bom espírita? É entender o próximo, é entender a outra religião, é não julgar outras pessoas, é ser honesto, é não querer que só você, querer mudar as pessoas dizendo que só você da religião espírita que tem razão. O bom espírita é aquele que dá bons exemplos, mas não exemplos da doutrina falando sobre... Não, é aquele que mostra atitudes de caridade, de humildade. Esse é o bom espírita. E ele não precisa dizer, eu sou espírita, por isso eu faço isso. De jeito algum. Nós vamos ser humildes e dentro da nossa doutrina nos ensina que ser bom espírita não significa dizer, eu sou espírita. Eu vou ser aquilo que eu com as minhas atitudes, com a minha palavra,
os meus ensinamentos, com a minha doação, com a minha caridade. Isso sim é ser um bom espírita. Mas não dizer, eu sou bom espírita. Para mim não quer dizer nada. Quantos bons espíritas nós temos por aí que não fazem nada, que não se preocupam com nada, tá certo? Então vamos lá. Continuando aqui, foi nos colocado aqui, tem a parábola do semeador. Deixa eu ver se já estamos com 23 minutos. E essa parábola, ela coloca que Jesus estava ali sentado à beira do mar ali, e ele comentava que o semeador, aquele que sai e vai, no caso aqui, plantar as sementes, depende de onde ele vai colocar a semente, de onde, então, na forma, vamos dizer, simbólica, se ele jogar a semente nas pedras, ali não vai ter estrutura, a árvore não vai crescer. Se ela vai colocar, por exemplo, no meio dos espinhos, os espinhos não vão fazer crescer aquela árvore. Então, se ele realmente, o bom semeador, não estou resumindo aqui a parábola, hein, gente? Ele colocar a semente dele numa terra fértil, os frutos serão promissores. E o que significa isso, trazendo para o nosso conhecimento? É onde eu vou plantar os meus ensinamentos, na minha família, mostrando bons exemplos, educando, fazendo a minha parte de exemplos, plantando ali a minha sementinha para que outros que seguirão possam colher do fruto que nós plantamos. Se eu plantar um fruto, uma árvore em solo fértil, eu vou conseguir ter lá na frente frutos que vão ser também produtivos, que vão ser frutos de que nós possamos saborear. E é a mesma coisa com essa questão do semear em solos que nós vamos jogar as nossas sementes. Então, que saibamos jogar as nossas sementes em lugares, né, férteis. Então, família, amigos, empresa, modos, eu estou espalhando isso. Agora, se eu colocar isso em lugares que não... Se eu jogar a minha semente em lugares que não são bons, eles não vão dar frutos, com certeza. E diz aqui o dever, né? O dever é a obrigação moral, primeiro. É o próximo item que tem aqui, o dever. A própria palavra já diz dever. O que eu tenho que ser? Eu tenho que dever. É uma palavra difícil, porque quando a gente coloca, eu devo fazer isso, eu devo... Então, é um momento até um pouco difícil de nós colocarmos isso como dever de fazer algo, mas eu devo procurar. É um dever nosso ajudar ao próximo. É um dever. Então, quando eu coloco isso, soa um pouquinho diferente do que deveria ser. Mas o dever, dentro desse capítulo, ele simboliza a minha vontade, ele simboliza os meus desejos de crescimento. E quando eu quero isso para mim, eu estou plantando, eu estou desejando para os outros. Porque se eu faço as coisas bem feitas, eu dou exemplo. Se eu dou exemplo, eu ensino. Se eu ensino, eu educo. E se eu educo, eu faço as pessoas evoluírem. Então, o nosso dever, ele está embutido dentro de uma condição simbólica e não como obrigatoriedade. Então, que isso a gente possa compreender que a gente precisa evoluir, não é dever. Nós temos por orientação. Se eu quiser alcançar os meus objetivos, eu preciso evoluir. Então, eu não tenho como obrigação, mas sim como eu querer. Eu desejo progredir na vida e não como obrigatoriedade. Então, essa
condição, está assim escrito no próprio Evangelho, e vocês poderão também constatar que isso a gente tem que sair o dever de nós alcançarmos objetivos tem que fluir de uma forma inteligente, de uma forma plena para alcançarmos os nossos objetivos futuros. A virtude, o próprio nome já diz. Se você é um homem virtuoso, o que são virtudes? São aquelas que você demonstra de uma forma clara para aqueles que estão. A gente tem várias virtudes. E as virtudes, elas até podem ser ruins. Podem ser boas, mas a virtude é aquilo que eu demonstro, é aquilo que eu faço através dos meus atos. Então, o homem virtuoso é que a própria palavra já diz, virtude para algo de bom, não de ruim, né? Então, o homem virtuoso é aquele que tem virtudes boas para demonstrar. O virtuoso, ele não fala aos quatro ventos, ele age, ele demonstra. As virtudes são dentro da nossa moral, como diz aqui. A virtude, no seu mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem um homem de bem. Então, estamos lá, o homem de bem. Quais são as suas características? É uma junção. Então, nós temos uma virtude, as nossas virtudes são as conquistas que nós alcançamos diante da evolução que nós estamos tendo. E as nossas virtudes, elas são bem expressivas. Quando a gente demonstra uma virtude para alguém, né, a inteligência, ou a bondade, ou a caridade, ou, enfim, existem N situações, isso faz parte do nosso crescimento moral, sermos virtuosos no sentido de virtudes boas. Acho que aí é o mais correto colocar. Pessoal, eu não sei se alguém já fez pergunta, ainda não? Então tá bom, então vamos lá. Já estamos alcançando a meia hora da nossa live. Os superiores e os inferiores. O que seriam os superiores e os inferiores? Isso é uma questão de autoridade. A gente acaba nos mudando as questões o que é superior e inferior. A gente nos remete. Superior, pessoas que são inteligentes, que são ricas, que são poderosas, que são evoluídas, e aquelas que são as inferiores. São os pobres, são os humildes, são aqueles que não conquistam, enfim. Existe vamos dizer assim, esse sentimento. Porém, aquilo que aqui estamos colocando, os superiores, não são essas criaturas, porque muitos de nós acreditamos que ser superior é ter propriedades, é ser rico. E diante, né, do nosso estudo, da nossa doutrina, o superior, ele é aquele que é humilde. O superior é aquele que é bondoso. O superior é aquele que entende, que compreende. Então, essa questão de superiores e inferiores, na questão evolutiva, nós não podemos imaginar jamais que são conquistas materiais. Ser superior não é conquista material, não é ser ser um médico não significa que ele é superior, ser um advogado não significa que ele ser presidente não significa que ele é superior. Ele alcança os seus objetivos profissionais, mas ele pode se igualar a qualquer um de nós. Jesus, na sua superioridade, na sua majestade, ele jamais se colocou diante de nós com a sua excelência. Muito pelo contrário, ele sempre se mostrou humilde e nunca quis mostrar, ele escondeu a luz dele para não ofuscar os nossos olhos. Então, o que significa superioridade e inferioridade? Inferior são aqueles pobres,
de espírito que tem a maldade, que não conseguem absorver o bem, que não conseguem compreender o amor ao próximo. São inferiores. São criaturas de Deus? São. Eles estão no momento deles aprendendo. Todos nós temos o nosso momento. Estaremos em momentos superiores da nossa evolução e estaremos em momentos inferiores. Se nós elevarmos os olhos para o céu, quantos espíritos de luz nos enxergam e vê a nossa inferioridade ou a nossa superioridade? Porque eu posso, aqui diante deste planetinha, achar que eu sou superior a muita gente. E na realidade, não sou nada perante ninguém. Diz aquela história da rainha e do súdito, que quando a rainha desencarnou, ela achava que estaria chegando no plano superior, no plano espiritual, estaria lá envolvido com os reis, né, com toda aquela pompa que existe aqui na Terra, e o súdito dela lá, o empregado dela, quando se deparou, ele estava numa condição muito maior do que a dela, e ela estava ali numa situação muito crítica. E ela perguntou: poxa, eu tenho sangue azul, fui rainha na Terra e hoje eu estou aqui nessa condição crítica, e aquele que foi meu súdito está lá em cima. Ele é superior, ele foi inferior em bens materiais, mas superior na sua moral e atitudes. O homem no mundo. Um sentimento de piedade deve sempre orientar o coração daqueles que se unem sobre os olhos do Senhor. O homem do mundo. O mundo é a nossa visão, é a visão maior que nós temos que ter da nossa colocação aqui no nosso planeta. O homem do mundo, ele já diz, né? O homem no mundo é aquele que angareia virtudes, que cresce, que alcança seus objetivos. O homem no mundo é aquele que ainda está por evoluir, que está aprendendo, está querendo chegar em algum lugar. Temos uma pergunta aqui da Melissa. Existem pessoas boas e caridosas e pessoas que praticam o mal. Existem também crianças que são boas e algumas que têm uma certa tendência à prática do mal. Se desencarnar como essas crianças, são colocadas na espiritualidade na mesma forma que os adultos? Bom, vamos lá. Existem pessoas boas, caridosas e pessoas ruins. Pessoas, aquilo que já a criança, na sua forma pequena, ela vai se transformar num ser adulto. Ela só ainda não conquistou as suas ganâncias, o seu ser completo. Ela é uma inocente. Então a criança, ela é, na sua condição de idade, inocente. Não tem aquilo que um ser humano, aquilo que um ser já adulto possuiu, que vai aprendendo aqui nesse planeta. Então, Então, se a índole dele, a índole daquela criança, é ainda de um espírito em evolução, ela vai já apresentar esses sintomas, mesmo na sua condição de criança ainda. Existe isso? Existe, lógico, porque como nós dissemos, nós evoluímos no tempo e de acordo com as nossas atitudes. Mas nascem crianças que não evoluíram. Nascem crianças do nosso meio, cujos espíritos, não vamos chamar de criança, naquele momento ainda estão em evolução, estão ali voltando para começar um novo processo e talvez com uma carga muito mais pesada do que aquela que a gente possa ter. É notório, a gente acha que olhando para uma criança só vai ver lá um anjo que está ali. É o que nos representa, mas é por causa da sua vamos dizer assim, humildade, e não tem maldade. Então, quando Jesus disse: deixai vir a mim as crianças, que eles terão o reino dos céus, é porque naquele momento, naquela situação, eles estão numa situação
ainda de pequenininho, não entendendo ainda o que significa o bem e o mal. É uma criatura que nós um dia precisamos alcançar, aquela fase. Mas ela pode vir sim, de uma forma, ela traz consigo sentimentos da outra vida, e muitas vezes, gente, as crianças até os 7 anos demonstram puramente o que foram na vida anterior, porque ainda ela está vivendo. Então a criança nasce, ela está mais para o plano espiritual do que para o plano material. E à medida que ela vai crescendo, 1 ano, 2 anos, ela vai tendo contato com o mundo espiritual e vai diminuindo, aliás, ela está diminuindo com o mundo espiritual e se chegando ao material, até o ponto que ela fecha totalmente o lado espiritual e vive um lado mais material. Essa é a idade de 7 anos que a gente chama, quando nós cessamos aí o nosso relacionamento, a maioria de nós, com a espiritualidade. E quando a gente está vivenciando esse momento, muitos de nós e muitas crianças vivenciam o que foram, vem com toda a carga que ele teve. E aí pergunta, quando ele desencarna, ele vai desencarnar da mesma forma que ele está aqui. Se ele desencarnou como criança, ele vai como criança, volta como criança. E ele, se ele for um espírito ainda que estava precisando evoluir, ele vai estar num processo exclusivo ali de crianças, porque não dá para conviver os adultos com as crianças, mas vai para uma colônia, como se chamar, de crianças. Elas são separadas, as crianças dos adultos. Só que as crianças estão ali numa condição ainda em evolução, que estavam como espírito, como encarnados, mas que vão ter o esclarecimento, e a partir do momento que eles começam ali ter o discernimento, eles vão migrando para a espiritualidade natural comum e voltam a ser o que eles foram na forma anterior. Então, o espírito de criança, ele também tem a sua carga, de evolução. Se for um espírito inferior, que ele vai ainda voltar como inferior e vai passar por aquilo que ele está precisando. Tá certo? Forma de adultos. Deixa eu ver se também. Tá, é isso aí. Acho que eu devo ter respondido aí a Melissa a pergunta. Se não, eu volto. Se precisar de mais alguma coisa, a gente. Mais alguma coisa. E diz aqui o cuidar do corpo e do espírito. Para nós, que somos kardecistas, espiritistas, espiritualistas, nós estamos tratando do espírito, da nossa evolução. Mas eu vou ter que abandonar o meu corpo físico? Nunca. Porque existe a máxima, e se nós entendermos essa máxima, nós vamos entender que o corpo físico ele é muito importante na nossa evolução. Por quê? O corpo físico nos mantém encarnados. O corpo físico nos mantém na Terra. E quanto mais eu estiver encarnado, quanto mais tempo eu conseguir ficar naquele corpo, mais eu vou lapidando o meu espírito. Então, por isso que nós temos que cuidar do corpo. Boa alimentação, exercícios, a higiene pessoal. O corpo precisa de todos esses. Tudo que nós temos de bom hoje é necessário, é bom, porque nos mantém muito mais resistentes nesse planeta. Se nós pegarmos alguns anos atrás, vamos dizer, lá na época do ano de Jesus ali, as pessoas com 30 anos, 35 já eram velhas, já estavam praticamente já estavam morrendo por alguma doença. Porque não tinha ali nenhum trabalho com o corpo físico. Ali não tinha esse entendimento. Com a nossa evolução, aprendemos a cuidar melhor do corpo físico e aprendemos a sofrer menos as dores do corpo físico. Então, houve uma evolução no planeta
houve uma evolução na parte científica que nos ajuda a nós termos um tempo maior, a longevidade do nosso corpo físico. Hoje, a média de vida já está em 75 anos. A média, estamos alcançando seres aí, criaturas que estão ultrapassando os 100 anos. Mas isso pode alcançar? Sim. Pode chegar um tempo que a idade média de vida aqui vai chegar aos seus 80, 90 anos, com saúde. E o que significa isso? Significa que nós espíritos estaremos mais tempo aqui na Terra. Quanto mais eu estiver encarnado, mais eu lapido o meu espírito. Quanto mais eu cuido do meu corpo físico, mais eu fico aqui na Terra. Então, as questões de vícios, de tudo, gente, dormir bem, tudo aquilo que nos remete a cuidar do corpo físico, nos remete a ficarmos mais tempo nesse planeta. Mais tempo eu vou estar, eu não quero falar essa palavra, mas mais tempo eu vou estar cumprindo aqui nesse hospital, eu vou estar me tratando. Vamos chamar do planeta Terra de um grande hospital. Então, quanto mais tempo eu passar me tratando, melhorando, eu já vou estar, certo? Melhorando o quê? Meu espírito. Então, cuidar do corpo, sim. Cuidar do espírito é cuidar da nossa moral. Cuidar para que quando nós nos tornarmos espíritos, eu vou alcançar ali, eu vou voltando ali para isso tem a ver com o espírito, com o tema do nosso capítulo. Criaturas do bem. Esqueci aqui o nome. Sede perfeitos. Sede perfeitos espiritualmente. Então ele vem colocar aqui essa divisão. Sede perfeitos para que nós alcancemos um grau de espiritualidade cada vez maior. Mas no nosso nível que encontramos neste planeta, hospitalizados, nós precisamos cuidar do nosso corpo físico, o melhor que nós pudermos. Então, tenhamos nós 50, 60, 70, 80, tenhamos vontade de viver, cuidemos da nossa mente, do nosso corpo, da nossa higiene, do nosso estudo, do nosso convívio. Eu às vezes falo, às vezes, me perdoe aqui, às vezes as pessoas chegam a uma certa idade e acham que só elas têm razão, porque alcançou uma experiência um pouco melhor. E às vezes somos taxados de chatos, né? Então nós, na nossa evolução da idade, vamos chamar aqui na Terra, que nós possamos ter esse discernimento de nós acompanharmos aqueles que estão ao nosso lado e não nos tornarmos criaturas chatas, criaturas que acham que só você tem razão, só nós idosos, nós velhos que temos razão. Mentira. Quantos de nós temos filhos que nos ensinam, nos dão exemplos? Então, a gente é outra coisa que a gente tem que quebrar. Quando eu sou idoso, eu posso tudo. Eu vou atravessar a rua, o cara que tem que parar. Se eu tiver, então colocam a gente, tudo para nós aqui, né? Tá certo, temos certas deficiências, o corpo já não obedece, mas nós temos que compreender e entender, nos colocarmos e entendermos a nossa posição. Então, o envelhecer com inteligência faz parte da evolução, faz parte de nos mantermos ativos. Vocês já pararam para pensar que a idade dos nossos avós e pessoas um pouquinho mais, quando chegava na idade dos 50 anos, já queriam se aposentar. Já não, eu vou esperar a minha aposentadoria. Não quero fazer absolutamente nada. E o que acontecia com essas pessoas? Morriam de desgosto, porque ficavam ali jogados inúteis, não tinham uma atividade. Com o decorrer do nosso período, hoje, aqueles que estão na faixa de 60
e 70 anos, se vocês fizerem uma pesquisa, estão ainda ativos e não querem parar. É uma idade produtiva, é uma idade onde ainda nós temos condições de trabalhar, de estudar, de fazer tudo o que nós queremos fazer. E o que é mais importante, a gente está mais maduro, está mais evoluído, mas nós não podemos nos tornar chatos. Velho, a gente chama a gente velho babão, né? Velho babão, velho chato, velho isso, velho aquilo. Então nós temos que nos preocupar de sermos jovens, como nós somos, e entendermos os nossos jovens e compartilharmos, repartirmos com eles as nossas experiências, mostrar, mas não criticar a juventude. Eles têm os momentos também que vão errar, como nós erramos, como os nossos pais corrigiram. Mas nós temos que aprender. Nós temos que quebrar um pouquinho o que nós vimos dos nossos pais, aquela condição dura, e nos tornarmos melhores, como tudo está evoluindo. A educação evolui, a medicina evoluiu, e nós, ao nos tornarmos mais idosos, evoluímos também. Não nos tornarmos assim, vou explicar, palavra chata, não seja chato. E acompanharmos a evolução. Porque se nós deixarmos essas, sabe, serranheta, aquelas coisas todas que a gente vê, a gente vai viver melhor e mais. Porque nós estamos amadurecendo o nosso espírito. E lembre-se, gente, uma coisa que eu falei para vocês, e é uma realidade no nosso mundo. Quando eu faleço, quando eu desencarno, eu vou para o mundo espiritual tal qual eu desencarnei. Se eu desencarnei um velho rabugento, se eu espero que eu não chegue nesse ponto, eu vou ser rabugento lá em cima. Eu vou no momento, eu não vou conseguir mudar. Eu desencarnei e já virei um jovem. Não, gente, a gente vai continuar sendo o que nós éramos aqui. E aos poucos eu vou criando, eu vou rejuvenescendo. Aos poucos, onde os meus pensamentos, a minha ideia, as minhas atitudes vão contribuir para eu melhorar. Então, se isso é uma verdade, gente, e inclusive eu falo isso para nós devemos nos preocupar ao desencarnarmos ou quando estivermos chegando ali perto dos 100 anos, que a gente tenha, vamos dizer assim, tenha produzido, que tenha criado, que tenha feito bastante coisas boas na nossa mente. E se eu morrer com 70, 80 anos, ativo, trabalhando, criativo, buscando coisas boas, fazendo caridade, fazendo alguma coisa boa para que a gente não se torne idosos ao desencarnar. Porque, olha, gente, é complicado. É óbvio, nós temos nossos idosos com deficiência, com problemas, principalmente o Alzheimer, e outras doenças mentais, aí não tem jeito. Aí nós temos que entender e compreender esta situação. Então, se nós chegarmos a esse ponto, talvez mas no momento que a gente começa a perder a nossa lucidez, eu tenha na minha mente os momentos bons. Porque o Alzheimer, não sei se vocês já repararam, ele lembra muitas coisas do passado. Coisas que foram, assim, lá de trás. E as recentes não. Mas se nós deixarmos um rastro perfumado, mesmo que eu estiver no mundo, infelizmente, alheio, eu tenho as minhas lembranças boas, porque isso vai me ajudar lá. Mas, como nós estamos aprendendo, através do trabalho, dos estudos, da leitura, nós minimizamos, nós praticamos o nosso cérebro para ele não parar, para ele não se esgotar, para ele não ficar parado lá. Então, através hoje de medicamentos, inclusive, que já estão sendo desenvolvidos, eu vou melhorar essa condição. Pode ser que daqui 20, 30 anos, ninguém mais vai ter algum problema de Alzheimer. Vai ser uma doença superada.
Mas, diante de tudo, o que eu quero chamar a atenção é que nós aproveitemos, lapidemos o nosso espírito encarnado, a nossa alma encarnada, melhor dizendo, que nós transformemos o nosso espírito em eternas crianças, eternos jovens, compreender a idade, não exigir que os outros, só porque você é idoso, que você só tem razão, exigir algumas coisas que você acha que são para os idosos. Não, vamos nos tornar pessoas iguais, pessoas... É óbvio, quando chegar o momento que não tiver mais jeito fisicamente, aí a gente tem que aceitar. Mas mentalmente, espiritualmente, moralmente, eternas crianças, eternos jovens, produtivos, sábios, inteligentes. Isso vai nos transformar em espíritos maravilhosos. E com isso, nós estamos cuidando do corpo e estamos cuidando do nosso espírito. Nós aprendemos todos os dias, e tem crianças hoje em dia estão entre nós com uma sabedoria, uma evolução de entendimentos diferentes. Essas crianças são espíritos evoluídos que vêm para a Terra? Sem dúvida, Melissa. Quando nós nos deparamos com crianças que nos dão aula, com certeza o espírito dela é muito mais evoluído. Você for fazer hoje se nós formos fazer aí dar uma olhada para o passado, as crianças nasciam, nós éramos enrolados ali como é que chamava? Cobertorzinho ali, que nós ficávamos durinhos ali e não podíamos nem nos mexer. Hoje a gente já nasce sorrindo e já até conversando. E tem crianças com 3, 4 anos que têm verdadeiras, vamos dizer assim, habilidades com a música, com os estudos, inteligentíssimos. Então, o nosso filho, provavelmente, os nossos filhos, vamos dizer assim, numa escala sequencial, assim, lógica, né? Os nossos filhos são mais evoluídos que nós. Eles estão muito mais evoluídos que nós. Obviamente que existem aqueles que vêm para nós educarmos, que vêm para nós lapidarmos. Isso pode acontecer, não podemos engessar, dizer que todos os filhos são mais evoluídos que nós. Não. Nós recebemos filhos, criaturas que precisam da nossa ajuda, que precisam do nosso manter eles equilibrados lá. Mas, com certeza, ao detectarmos esses tipos de crianças, são muito mais evoluídos. Nossa, não precisa ter dúvida. Tem criança aí que vem de outros planetas, que são de outras galáxias, são criaturas... Por exemplo, o espírito de luz, que já deve estar conosco, é o mentor de André Luiz, já deve estar aqui. E outros, então, na fase de criança, já era uma criança antes. O próprio Chico Xavier já não era uma criança que se destacava. Quem viu o filme lá do Divaldo Pereira Franco, a infância dele, já logo na infância, ele já se destacava. Já era uma criança que não... Você vê que tem ali os trejeitos, a inteligência, a simplicidade, a forma de falar, a forma de agir, a educação, a sensibilidade da criança, você já percebe. Tem crianças que vêm ali com mais brutalidade e tal, mas nada que não possa ser moldado à educação. Por isso que nós somos pais. Por isso que nós fomos filhos e os nossos pais nos ajudaram, nos educaram. E é o que nós temos que fazer com os nossos filhos. E os nossos filhos fazer com os filhos deles. E nós só fazemos isso com atitudes, com exemplos. Se eu der um bom exemplo de atitudes para hoje com os meus pais, com os meus avós, eles vão dar as mesmas atitudes conosco lá na frente. Então, essas atitudes, esses ensinamentos, fazem com que nós cresçamos. Mas existem, sim, várias crianças que se tornarão homens e mulheres de excelência, porque nosso planeta já está mudando. Haja vista. Hoje nós estamos ali convivendo com criaturas
que ainda se percebe que estão muito ainda abaixo de uma razão. E nós nos deparamos, sim, com espíritos, com seres humanos, com criaturas muito mais elevadas que nós, muito mais inteligentes, até em cálculos, em matemática, enfim. São espíritos que vêm para evoluir o planeta. E não, antigamente vinha um ou outro, só vinha Chico, vinha Santos Dumont, pintores, inventores, de todos os tipos para evoluir o planeta, porque precisava. O planeta estava ali numa forma. Então, a espiritualidade vai encaminhando os mensageiros, os grandes espíritos, para nos ajudarem a evoluir. Allan Kardec, da mesma forma. Quantos anos tem o Allan Kardec, lá desde os druidas, que ele já estava nesse processo de evolução, está conosco até hoje. Ele é diferenciado. Ele foi criança. E provavelmente, quando criança, tinha ali os seus trejeitos já que a gente percebe. É lógico que nós todos queremos que os nossos filhos sejam criaturas iluminadas, mas nós temos que aceitar. Nós temos que aceitar aquilo que Deus nos colocou para cuidar. Se o nosso filho, a nossa filha, não é aquilo que a gente gostaria que fosse, eu vou jogar ele fora? Eu vou desmerecê-lo? Igual uma outra, agora me veio à mente aqui uma outra coisa que nós temos que parar de dizer. Eu acho isso um absurdo. Quando nós temos, a mãe está grávida, o pai fala assim: o que você quer vai ter de filho? Olha, mulher, não importa, desde que venha com educação, com saúde. Poxa vida, e se meu filho vier com problemas de saúde, o que eu vou fazer? Eu vou jogar ele no lixo? Vou jogar ele fora porque ele veio com algum problema? Então, existem algumas expressões que nós deveríamos ter mais cuidado para falar, né? Então, vamos dizer assim, eu quero que venha com saúde. Tudo bem, é um desejo nosso. Todo desejo que um pai e uma mãe quer ter um filho perfeito, ter um filho educado, um filho com espírito, que eu quero dizer. Mas não esqueçam que nós vamos receber espíritos de todos os tipos. Nós vamos receber aqueles espíritos que nós precisamos, que nós merecemos, seja ele perfeito, seja ele inteligente ou não, seja ele endurecido, não importa, é o nosso filho. Seja ele um inimigo que tivemos no passado, não importa, está aqui para que a gente possa amá-lo. Então, essas questões, gente, ela pode ser até dura de eu falar para vocês, mas a gente tem que definitivamente aprender, entender o que nós estamos fazendo, como estamos vivenciando nesse planeta, e isso tudo nos torna mais evoluídos, porque a gente compreende o que é certo e o que é errado. Temos que deixar aquelas coisas que, infelizmente, a gente aprendeu no passado e que ficou rolando até hoje, com um monte de mentira. Então estudem, aprendam o quanto nós temos que ainda desmistificar de tanta coisa que a gente acredita, que ficava na nossa mente ali, até passando para os nossos filhos. Então, essas coisas que a gente vem aprendendo, não critique, não é possível. O que a gente está colocando é a luz da espiritualidade. É aquilo que a espiritualidade está nos mostrando, está permitindo. O que eu estou falando hoje para vocês, talvez há 30 anos atrás, eu seria condenado, seria preso, eu estaria sendo colocado aqui como uma criatura do mal. Uns 40, 50, sei lá, uns 100 anos atrás. E nós já passamos disso. Hoje estamos em 2020. Vamos logo, logo já alcançar em 2021. Então, muitas das mentiras nós temos que descobrir. E não achar que coisas... A gente tem que ter uma peneira, lógico. A gente tem que ter base, tem que ter esclarecimento, tem que ter base
E a doutrina, eu digo com todas as letras, essa doutrina kardecista, ela nos dá a base, ela não mente, ela desmistifica tudo aquilo que foi colocado errado para nós. Não tenham medo de ouvir e de ler. Muitas pessoas estão lendo livros, falam, não é possível que isso aconteça. É a verdade. Acreditem, os bons livros, as boas casas espíritas, os bons mestres, os bons palestrantes, a gente vai ter de tudo. Nós estamos aqui no meio de uma série de fatores, mas nós temos que ter o discernimento de compreender tudo isso que a gente está, né? E eu espero estar passando para vocês aquilo que eu aprendi, aquilo que eu, durante um período, eu tenho ouvido e estou transmitindo com segurança. E eu não tenho medo e nem tenho dúvidas destas informações que possam estar um pouquinho ali, né, achando um pouco dura, mas que é a realidade. Né? Desde o início desse tema, que sede perfeitos, e que a gente achava que estaria lá com Deus, até essa questão do idoso, de nós evoluirmos, criarmos ali uma ferramenta para nós evoluirmos e não nos deixarmos ficarmos idosos, chatos e velhos, sermos sempre ativos, sempre estar com a nossa mente. Quantos avós, quantos a gente tem na nossa família, que são verdadeiras criaturas assim amorosas, do bem, compreensivas, que dão exemplo. Infelizmente temos outros que foram crianças, que têm ali todo o seu karma, e quando chegam na sua idade mais avançada, às vezes, ali despenca tudo de novo o que ela foi no passado. Mas isso que eu estou dizendo, se nós formos, que a maioria de nós, com certeza, teve muito problema lá atrás que nós deixamos, que nós tenhamos hoje o discernimento, que nós tenhamos hoje a capacidade de entender e nos enxergar, nos colocarmos no nosso devido lugar e entendermos que estamos num hospital, entendemos que estamos sendo tratados e com humildade. Porque se eu colocar fora dessa humildade, fora dessa razão, eu não vou conseguir entender todo esse processo. Bom, pessoal, já estamos aqui encerrando. Eu vou ver se alguém mais gostaria de fazer alguma... Deixa eu ver se alguém... A Melissa, Daniela, é verdade, eu nunca pensei nisso. Agora não sei o que foi o Daniel, mas vamos em frente. E se vocês aí quiserem fazer algumas perguntas, deixarem no Face, e se alguém me avisar depois, que eu não tenho costume de ficar lendo muito Face, mas temos as nossas amigas aí que estão toda hora me alertando para fazer uma resposta, eu as darei. Espero ter transmitido, assim, eu resumi muito o capítulo foi melhor explanado pela Malu na segunda-feira, que foi a sua palestra de 40 minutos, quando ela se aprofundou realmente no processo, e hoje eu vim, né, com uns exemplos, com um resumo, para que vocês possam ter, né, a cada momento a gente vai melhorando o nosso entendimento. E é por isso que nós estamos aqui, para juntos evoluirmos, junto aprendermos e junto entendermos o que estamos fazendo aqui neste planeta. O porquê. Por que nós estamos aqui fazendo e aprendendo tanto assim, como eu disse, e estamos nos tratando. Então, cuidar do corpo, sim. Cuidar do espírito, sim. Cuidar da moral, principalmente dos nossos pensamentos. Sejamos pessoas boas, decentes, éticas. A ética, gente, está faltando, muita ética. Nós não precisamos ter nada escrito que ali é o lugar para sentar uma pessoa com deficiência. Nunca precisou isso, agora estamos precisando. Então, é com atitudes, né? Na minha época, se eu visse uma mulher, podia ser qual for, eu estava sentado e ela estava no ônibus, numa condução de pé, eu dava lugar, não importava se era jovem, se era velha, não importava. Era uma educação que a gente tinha, e isso era bom, era ético no trabalho, em atitudes,
É isso que a gente precisa retornar, a gente precisa aprender e não esquecer esses valores que foram nos colocados na nossa lá atrás, e que a gente possa passar isso para os nossos jovens, que a gente possa educá-los, ter uma sociedade, mostrar para os jovens, né, um caminho com mais segurança, com atitudes. Somos nós, gente. Nós que temos que ter as atitudes para que eles nos sigam. Tá bom? Muito obrigado a todos. Deixa eu ver se o final de semana de abençoado a todos. Boa noite a todos. Gratidão. Eu, da mesma forma, agradeço a todos vocês, porque se vocês não estivessem aí, eu não estaria falando sozinho aqui na frente desse computador. Então, muito obrigado a vocês pela paciência, por me tiverem aí uma horinha do vosso tempo para nos ouvir, e que o que foi dito possa ajudar cada um de vocês. Eu costumo dizer que nós precisamos ser fortes, não deixarmos as questões menores nos abater, sejamos fortes para encarar a tudo e a todos, e que problemas sempre vão existir, e que nós possamos sempre vencê-los, e nunca eles nos vencer. Com bons pensamentos, atitudes, nós vamos estar com certeza no caminho certo. Um beijão para todos vocês, uma boa noite, um bom final de semana, e até a próxima segunda-feira, onde estaremos lá com o capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Um excelente capítulo para mais nós aprendermos ainda. Tá bom? Estaremos lá no recomeço da nossa casa, e que a gente possa dar continuidade, que vocês continuem nos prestigiando, porque só assim a gente alcança os objetivos, e nós vamos aí tendo forças para lutar e para vencer, né? Tudo que estiver de ruim na frente. Juntos, todos juntos, tá bom? Uma boa noite, muita paz, e até a próxima oportunidade. Que assim seja.